Olá, tudo bem? Vamos lá começar esse papo reto sobre eleições municipais de 2020. Em primeiro lugar, você, eleitor, já deve ter percebido que dentro do processo eleitoral brasileiro não existe democracia. Por quê? Porque as regras são desiguais. Quem tem muito dinheiro vai sempre se sair um pouco melhor, vai sempre sair na frente. E a mais recente reforma eleitoral, ela reafirmou essa intenção de privilegiar aqueles partidos com maior representatividade, aqueles que já estão no poder, que têm mais parlamentares no poder, e aqueles que são menores, né, os chamados partidos nanicos, cidadãos comuns como você, de bem, que, por exemplo, queiram disputar uma eleição, vão sempre enfrentar muitas dificuldades, inclusive para entrar dentro de um partido. Os partidos menores, eles são mais democráticos, eles abrem as portas para você. Um ponto importantíssimo na atual reforma, na mais recente reforma eleitoral, que deveria ter acontecido e não aconteceu, foi a candidatura individual, ou seja, independentemente de partido, qualquer cidadão poderia chegar lá e se candidatar. Isso foi proibido. As cotas de participação, tanto de fundo eleitoral quanto de tempo em televisão, também são desiguais. Por exemplo, a Rede Sustentabilidade, partido do qual eu pertenço, na cidade do Rio de Janeiro, em função dessas regras de representatividade, é um partido, dentre alguns, que não possui sequer tempo de televisão, ou seja, os candidatos da Rede Sustentabilidade não vão aparecer na televisão. Então tem eleitor que nem vai saber que existe a Rede Sustentabilidade concorrendo às eleições municipais na cidade do Rio de Janeiro. Mas nós estamos concorrendo, temos um candidato a prefeito, que é o Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Mas já que a gente está falando aí também de prefeitos, vamos colocar os pingos nos is para falar de uma maneira reta, correta, porque a internet é o único veículo, é o único meio de comunicação democrático onde você, cidadão comum, pode correr atrás de informações e obter informações dignas, amplas, para que você possa decidir sobre o seu voto. Por exemplo, uma grande emissora de televisão, ela se negou a fazer debate com todos os candidatos no primeiro turno, porque alegou, em função da pandemia, que seria inadequado, mas uma outra emissora de televisão realizou esse mesmo debate com todos os candidatos. Então, por que uma emissora pode, consegue, a outra não pode, não consegue? É a falta do compromisso com a democracia. Então, essa emissora que eu estou me referindo, ela optou em fazer o debate só no segundo turno, ou seja, ela está de olho na audiência, ela não está nem aí para o processo democrático da cidade do Rio de Janeiro. As pesquisas que não demonstram corretamente a realidade dos fatos, elas mostram aí dois candidatos, em tese, encabeçando a lista, que são os ex-prefeitos Eduardo Paes e o atual prefeito Crivella. Vamos lá. O prefeito Eduardo Paes tem que ser riscado do mapa da política, porque ele já comprovou por A mais B para todo mundo que ele é corrupto. Inclusive, nesse exato momento, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro está investigando, denunciando o ex-prefeito Eduardo Paes por corrupção, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica. Ou seja, ele já esteve lá no poder por 2 mandatos, meteu a mão nos cofres públicos, isso já foi comprovado, e agora o Ministério Público está denunciando e a qualquer momento ele terá a sua candidatura cassada. Então ele é carta fora do baralho. Só para ter uma noção da gravidade da situação, o seu ex-secretário de Obras, Alexandre Pinto, ele foi condenado pelo crime de corrupção em junho desse ano. Prisão para o ex-secretário de Obras de Eduardo Paes. Então, para essa sentença chegar ao Eduardo Paes, falta pouquinho. Então você vai correr o risco de se associar, de colocar um voto numa pessoa declaradamente corrupta pela justiça, pelo poder público. Então, na minha opinião, é carta fora do baralho. Não se deve nem ouvir falar mais em Eduardo Paes. Fora as outras falcatruas que ele se associou ao longo da vida, como, por exemplo, sociedade com Sérgio Cabral, que todo mundo sabe que sempre houve. O atual prefeito Marcelo Crivella, ele está condenado pelo TRE por inegibilidade até 2026, ou seja, ele não pode concorrer. Então, o alto índice de rejeição ao nome do Crivella, ele está acentuado, e as pesquisas atuais demonstram, até dentro do público evangélico, ou seja, aquele público
que sempre votou no Crivella, hoje comporta um alto índice de rejeição ao Crivella. Por quê? Porque o Crivella já provou que é mentiroso. Ele se veste de cordeirinho para enganar as pessoas, chega no poder, ele usa de abuso do poder e diversos outros meios ilícitos para manipular o poder e meter a mão nos cofres públicos. E conta mentira no horário de propaganda eleitoral gratuita aqui na cidade do Rio de Janeiro, porque ele tem tempo de televisão para isso. Tem candidatos, como eu já disse, que nem tempo de televisão tem, não vão aparecer na televisão. Se você, eleitor, pesquisar na internet, você vai ver que existem 14 candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, quase 2.000 candidatos a vereador na cidade do Rio de Janeiro. Então pesquise pela internet, você chega a esses números. Existe um site do TSE que divulga todas as candidaturas. Você vai ver lá o perfil de cada um. O ex-prefeito Eduardo Paes, por exemplo, ele tem a cara de pau, a mentira de ir até a televisão e dizer que não enriqueceu durante o seu período de atividades públicas, desde 1996, quando ele já era mentiroso, quando ele se elegeu vereador pela primeira vez. Ele tem declarado oficialmente patrimônio de aproximadamente R$500 milhão. Se ter R$500 milhão não é ser rico, eu não sei mais o que é. Me perdoa, sou Eduardo Paes, mas eu não sei em que planeta você vive. Se você diz que sempre viveu da vida pública e que não enriqueceu, como é que você tem um patrimônio de aproximadamente R$500 milhão? Isso patrimônio aberto ao público, declarado. Fora aqueles em nome de laranjas da sua família que ninguém sabe, talvez nunca venha a saber. Mas a justiça está te processando. Ela vai descobrir. A verdade, ela sempre vem à tona. Então, Crivella e Eduardo Paes são cartas fora do baralho. Não vale a pena votar nesses dois, porque você vai jogar o seu voto fora. Aí, seguindo a lista de prefeitos, nós temos aí, encabeçando a lista, dois nomes muito interessantes, que uma candidata está ali logo em seguida, liderando a pesquisa, e, de fato, em segundo lugar, nós temos o candidato Bandeira de Melo, número 18, pela Rede Sustentabilidade. Como eu disse, ex-presidente do Clube de Regatas do Flamengo, que assumiu o Flamengo em 2013, lá ficou por 2 mandatos, tirou o clube da ruína financeira. Quando entregou no final do seu último mandato, o clube estava com os cofres cheios, possibilitando investimentos e competitividade no cenário esportivo. Tanto é que no ano de 2019 ganhou praticamente todos os campeonatos de que participou, e hoje é um clube de referência financeira mundial. Todos os jogadores, inclusive da Europa, de outros países, sonham em jogar no Flamengo, porque hoje o Flamengo é um clube rico. Isso graças a Bandeira de Melo. Mas a competência da gestão do Bandeira de Melo, sua competência financeira de administração, ele é formado em administração, não vem daí não. Ele é funcionário público aposentado do BNDES, instituição onde ele foi funcionário público, concursado direitinho, funcionário de carreira, ou seja, cumpriu todos os trâmites legais para se desenvolver na sua profissão. Ele é um gestor por natureza. Então ele participava, dentre outras coisas, dentro do BNDES, da administração, da gestão, da organização, do estudo, da análise das gestões de prefeituras que solicitavam ao BNDES empréstimos. Então ele tinha que saber se a prefeitura A, B ou C, que estava solicitando um determinado valor ao banco, se ela tinha condições administrativas, e ele fazia planejamentos para que aquela gestão daquela prefeitura em questão melhorasse, para que aquele investimento que ela queria através do BNDES pudesse ser concretizado. Ou seja, ele já é um gestor público de administrações municipais desde a vida inteira, desde a sua carreira dentro do BNDES. Então, em matéria de gestão, ele é um cara que é craque, já comprovou que tem capacidade de administrar e fazer aparecer os recursos de uma forma administrativa, limpa, proba e honesta, de onde eles puderem surgir, para a partir daí a Prefeitura do Rio de Janeiro poder investir nas áreas que necessitam de maior investimento. E na cidade do Rio de Janeiro nós sabemos que não são poucas essas áreas. Então, Crivella e Paes são cartas fora do baralho. Vamos nos concentrar nos outros 2 candidatos da lista. Um deles está aí crescendo a cada minuto, que é o Eduardo Bandeira de Melo, número 18, Rede Sustentabilidade. Graças a ele, eu aceitei o convite para, na sua chapa, concorrer ao cargo de vereador. Meu nome é Jackson Lacerda, meu número é 18999. Para vereador, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro também, infelizmente,
ela se tornou um antro de criminosos. Dentre alguns que aparecem aí no cenário, no noticiário de crimes, né, coisa que é muito lamentável, nós temos, por exemplo, que atentar, né, chamar a atenção do eleitor para pesquisar direitinho, ficar muito tempo, ao nome Fernandes. Ex-secretário recente de Educação do Estado do Rio de Janeiro, foi preso por corrupção. Ele é filho de uma vereadora, Fernandes, também com reduto político em Irajá, que é herdeira política e vem de família política, ou seja, está no poder na cidade do Rio de Janeiro há séculos e nunca fez nada de concreto positivo para a cidade. Então agora aí seu filho é preso por corrupção, seu nome está atrelado ao nome de um criminoso, de família, consanguíneo, ou seja, o povo da cidade do Rio de Janeiro tem que pensar melhor em quem vai eleger. Não adianta eleger pessoas que estão lá há décadas e que nunca fizeram nada de importante para a cidade. Dá a vez para quem quer fazer, dá a vez para o cidadão de bem. Você, cidadão de bem, que gostaria de estar lá para fazer um trabalho sério e honesto, pesquisa, acha essa pessoa. Por que você vai desperdiçar o seu voto com uma pessoa que já está lá ou já esteve lá e nada de concreto, de positivo fez ao longo de décadas e décadas e décadas? Está na hora de mudar, dá uma oportunidade. Eu sou Jackson Lacerda, pesquisa aí a minha vida nas redes sociais, sou bacharel em Direito, jornalista, publicitário, escritor, fundador do Centro Cultural Municipal Professora Dila Silva de Sá, que ainda se encontra em atividade na Rua Barão, número 1180, na Praça Seca, ex-diretor do Sindicato dos Escritores do Estado do Rio de Janeiro, ex-presidente da Casa do Poeta do Rio de Janeiro. Então tenho bastante experiência de gestão e tenho a boa fé, a boa intenção de chegar lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e fazer um trabalho digno e honesto junto com o prefeito Bandeira de Mello para melhorar a nossa cidade. Se depois de 4 anos você achar que eu não fiz nada de decente para você, você tem todo o direito de não me reeleger. E é o que você tem que fazer, eleitor, na minha humilde opinião, agora. Não eleger pessoas que estão lá há décadas e décadas e décadas e nunca fizeram nada. Como, por exemplo, uma outra vereadora, também com reduto político ali em Irajá, que está associada ao crime organizado e teve recentemente o seu gabinete invadido pela polícia numa ação de busca e apreensão para coletar provas do seu envolvimento em crimes graves, crimes do poder armado. Então, vamos ficar atento aí, eleitor, porque não adianta a gente ficar elegendo bandidos para, de dentro do poder, que deveria atender a você, cidadão, ficar cometendo crimes maiores ainda, e o que é pior, comendo, sugando o dinheiro público. Quando você vai no hospital e não tem médico, não tem maca, não tem atendimento, é porque o dinheiro já foi desviado por essas pessoas de má fé que ocupam o poder e deveriam exercê-lo em seu favor e não o fazem. Então, eleitor, pesquisa direitinho e vota direitinho. Se dê o trabalho de pesquisar, porque se você largar de mão e empurrar com a barriga, é isso que os malfeitores, as pessoas de má fé, querem, que você empurre com a barriga, que você fique descrente da política, mas a política existe, ela está aí. O candidato de má fé, ele prefere esse candidato que empurra com a barriga, que não acredita em nada, porque ele, até por uma caixa de cerveja, ou por um abraço, ou por uma falsa promessa, ele troca o seu voto. Enquanto que você, cidadão de bem, que pesquisa, que procura uma pessoa proba e íntegra, você acha. Então, se você pesquisar, você vai encontrar, porque existem muitos, como eu disse a você, são mais de 1.800 candidatos a vereadores na cidade do Rio de Janeiro. Não são só essa meia dúzia que aparece na televisão, não. Essa meia dúzia que aparece na televisão aparece porque a legislação feita por quem está no poder, para que eles permaneçam no poder e quem queira chegar seja barrado, essa legislação existe para isso. Por isso que você só vê meia dúzia na televisão, quando chega no dia da eleição, quando você vai lá na sessão eleitoral, você olha na parede lá, tem papéis do TRE com letras minúsculas, com a lista de todos os candidatos, e você se surpreende. Nossa, como tem candidato. Agora é que você tem que pesquisar todos eles. Por quê? Porque disso depende a sua vida. São as leis, é a administração municipal que está em jogo. E se você empurrar com a barriga, nós vamos ter criminosos na prefeitura, criminosos na Câmara dos Vereadores novamente. E tem gente de bem querendo entrar. Bandeira de Mello é um deles. Jackson Lacerda, vereador 1899, é outro. Temos ainda uma situação ainda também grave na Câmara dos Vereadores, que é o filho do presidente, que nunca fez nada de importante para a cidade do Rio de Janeiro, apenas se escora no nome do pai, e que
comprovadamente por denúncias do Ministério Público, ao longo de quase 20 anos, empregou diversos funcionários fantasmas. Ou seja, aquela tal prática da rachadinha que todo mundo conhece, já ouviu falar, funcionários que não trabalham, pegam o salário e devolvem para o candidato, ou seja, para o vereador. Uma das pessoas que ele teve na sua lista de funcionários fantasmas que recebiam, mas que nunca trabalharam, é a sua própria mãe, ex-esposa do presidente, que, não satisfeita em ser funcionária fantasma durante quase 20 anos, agora quer se candidatar a ser vereadora também. Então abre o olho, eleitor. O filho do presidente, que nada fez pela cidade do Rio de Janeiro, quer se reeleger e agora quer empurrar também para ser vereadora a sua mãe, que foi sua funcionária fantasma por mais de 20 anos, por mais de 15 anos, quase 20, segundo denúncias do Ministério Público, que está atento, vai pegar os criminosos pelo pé, e o que vai acontecer é que, eventualmente, depois de um mandato, a sentença irrecorrível vai acontecer e essa pessoa vai perder o mandato e você, eleitor, hoje terá jogado o seu voto fora. Então, pesquisa. O meu conselho para você é que o tempo é agora, nós estamos a menos de 30 dias, de 30 dias das eleições. Meu conselho é pesquise. Existem candidatos que não estão na televisão. Aliás, o último lugar que você tem que pesquisar sobre os candidatos que você possivelmente vá eleger nessas eleições de 15 de novembro de 2020 é na televisão. Por quê? Porque na televisão só tem meia dúzia cujos partidos possuem representatividade no Congresso e manipularam a lei eleitoral de modo que favorecesse somente a eles e prejudicasse os pequenos. Então vai na internet está todo mundo. Você acha todo mundo. Tem um vizinho seu que, se bobear, é candidato e você não sabe, porque ele não vai aparecer na televisão. E no programa eleitoral gratuito, né, que vai ao ar na televisão, só tem piada, só tem mentira. A gente vê o Crivella contando mentira, não só para o público evangélico. Ele me pasma uma pessoa que se diz de Deus, mas que se demonstra um representante do cramulhão, contando mentira para os seus eleitores, mentiras para o público evangélico. Eduardo Paz também, outro mentiroso de carreira, dizendo que não enriqueceu e é milionário, declaradamente possui um patrimônio que o caracteriza como rico, e ele mesmo afirma que sempre dependeu da vida pública. Ou seja, está na hora de extirpar esse pessoal, esse câncer da sociedade carioca. Vamos eleger pessoas de bem, vamos investigar, vamos pesquisar. Eu sou Jackson Lacerda, candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro. Meu número é 18999. Grave esse número, 18999. Jackson Lacerda, candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro. Até a próxima live e que a cidade do Rio de Janeiro, seja lá como for, melhore para todas as pessoas. Obrigado.